Olá a todos. Bom, eu estou aqui hoje para trazer alguns esclarecimentos que estão me pedindo muito sobre o PL da censura, né? Vai ser importante aí essa votação, vai acontecer, acredito, na terça-feira, né? E aí estão me pedindo algumas. O que que tem, afinal, assim, de concreto nesse projeto? A gente sabe que é um projeto da censura, né? Para deixar o monopólio da informação na mão de empresas de grandes mídias, né, como por exemplo a Globo, e tirar a liberdade de expressão das pessoas, tá? Mas o que tem dentro desse projeto, né? Então, esse é um projeto entre as ações, como a CPI da fake news, inquéritos sigilosos e legais, a agência da fact-checking, que em sua maioria pertencem às mídias de esquerda, querem de volta a narrativa e o monopólio dessa informação. E até ameaça do bloqueio do Telegram, né, que ocorreu, mas caiu. A que mais assusta toda essa rede de censura é esse PL 2630 de 2020. Olhem o ano, 2020. Então, isso já, ó, matéria antiga. Assinado pelo senador Alessandro Vieira, que quer instituir a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Mas vocês vão ver que de liberdade não tem nada. Esse projeto de lei quer estabelecer normas, diretrizes e mecanismos de transparência para provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, de mensagem privada, a fim de controlar a liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento. Então, isso daí, como eu já tinha explicado até na minha mentoria e fiz um space no Twitter falando sobre isso, se trata de uma expoliação legal, ou seja, um roubo de uma liberdade sua, mas de forma legal, né, que está consignado em lei. Então, nem os aplicativos que estão em território internacional, ou seja, sob a legislação do país que abriga os servidores, estão a salvo da censura e da ditadura. O PL obriga que a plataforma possua um escritório no Brasil. Tá? Então, tem lá o artigo 32. Os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada deverão ter sede e nomear representantes legais no Brasil, informações que serão disponibilizadas em seus sítios na internet, bem como manter acesso remoto a partir do Brasil aos seus bancos de dados, os quais conterão informações referentes aos usuários brasileiros e servirão para a guarda de conteúdos nas situações previstas em lei, especialmente para atendimento de ordens de autoridade judicial brasileira. Então, essas plataformas vão ter que ter um escritório aqui no Brasil, para até dar cumprimento a ordens judiciais brasileiras. Esse senador que criou esse projeto, tá? Não é favorável aos perfis chamado fakes. Muitas pessoas fazem uso dessa possibilidade para poder se expressar sem sofrer retaliações profissionais e familiares. Mas o senador quer um cadastro com documento de identidade nas redes sociais. Isso mesmo que você entendeu. Ele quer que você encaminhe para o sistema o seu documento pessoal para criar um perfil. Deu para entender? A galera do Todes que fica assim, ai, que se dane, tomara que esse projeto passe. Presta atenção no que eu estou explicando, tá? Então, tá lá, vedar o funcionamento de contas inautênticas. Se não tiver o seu envio do seu documento pessoal para a plataforma, para a rede social, vai ser considerado uma conta inautêntica, tá? Já o artigo 7 e 8 da seção 2, que versa sobre o cadastro de contas, defende que, por exemplo, o artigo 7º, né? Os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada poderão requerer dos usuários e responsáveis pelas contas, em caso de dúvidas por desrespeito a essa lei,
No caso de indícios de contas automatizadas não identificadas como tal, de indícios de contas inautênticas, essas que você não manda o documento, ou ainda nos casos de ordem judicial que confirmem sua identificação, inclusive por meio de apresentação de documento de identidade válido. Aí tem lá no parágrafo único: os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada deverão desenvolver medidas técnicas para detectar fraude no cadastro e o uso de contas em desacordo com a legislação, devendo informá-las em seus termos de uso ou em outros documentos disponíveis ao usuário. Aí tem o artigo 8º. Os serviços de mensageria privada que ofertem serviços vinculados exclusivamente a números de celulares ficam obrigados a suspender as contas de usuários que tiverem os contratos rescindidos pelas operadoras de telefonia ou pelos usuários de serviço. Isso quer dizer o quê? Você está lá, tem o seu, por exemplo, Instagram, está vinculado, né, ao seu número de telefone. Se você tiver o seu número bloqueado, suspenso, cancelou, vai cancelar a sua rede social. Então, primeiro, para o cumprimento do caput desse artigo, que é do artigo 8º, os serviços de mensageria privada deverão solicitar os números objeto de contratos rescindidos às operadoras de telefonia que os disponibilizarão sem acréscimo de quaisquer outros dados cadastrais, conforme a regulamentação. E segundo, o disposto no caput não se aplica aos casos em que os usuários tenham solicitado a vinculação da conta, o novo número de telefone. Mas tem mais. O artigo 34, ele regula a Lei 10.703, que fala daquela telefonia pré-pago. Eu já tinha falado isso no outro grupo, né? No outro vídeo, e falei na mentoria também, que ele regula o funcionamento da telefonia pré-paga. Como é que você faz hoje, né? Você vai numa banca de jornal, por exemplo, ou numa rede autorizada aí da Claro, TIM, Oi, Vivo e tal, compra lá um chip, chega em casa, coloca o chip no celular, liga, você faz um cadastro rápido, bota o CPF, o estado que você nasceu, ou acho que a data de nascimento também, está tudo resolvido. Mas ele mexe com essa lei também. E diz o seguinte no artigo 1º: o cadastro referido no caput desse artigo será realizado mediante comparecimento presencial do usuário ou mediante processo digital. Então vai complicar, não vai ser mais assim. Conforme regulamentação. Então vai ter uma regulamentação para isso, não está definido. Vai piorar. E conterá, além do nome e do endereço completos, no caso de pessoa física, o número do documento de identidade e o CPF. E de jurídico, o número do CNPJ. A regulamentação do cadastramento de que trata isso que eu acabei de falar deverá trazer procedimentos de verificação de veracidade dos números de CPF e CNPJ. A gente não sabe dos chips pré-pagos. A gente não sabe que cadastramento vai ser esse, só sabe que vai ser presencial ou um processo eletrônico, digital, mas quem que vai regular isso? O que vai ser feito? Que dados você vai ter que dar? Que processo esse que você vai ter que passar, né? Os órgãos governamentais envolvidos na regulamentação do cadastramento, de que trata o parágrafo 1º, as operadoras de telefonia deverão manter esforços constantes para o controle da autenticidade e validade dos registros, inclusive dos já existentes, né? Nada me impede de pensar, por exemplo, que se você comprou um chip e habilitou ele daquela forma, né, só comprou, botou no celular, botou o CPF, tudo, você tenha que passar novamente por mais um processo para poder você ter o seu telefone pré-pago. Sobre os aplicativos das mensagens privadas, por exemplo, que estão me perguntando muito, como WhatsApp, Telegram e outros. O Alessandro Vieira, esse senador, que é quem fez esse projeto de lei, pede que as plataformas limitem o número de encaminhamentos de uma mesma mensagem, bem como limitar ainda mais o número máximo de membros por grupos. Será também exigido que o usuário autorize que seu número faça parte de listas de transmissões e grupos, bem como que essa função, por padrão, esteja desabilitada. Você vai ter que habilitar ela se você quiser. Desabilitada caso houver a aprovação da lei e, por consequência, a atualização do aplicativo, né? Agora,
Lá no artigo 9º diz o seguinte: os provedores de serviços de mensageria privada devem estabelecer políticas de uso destinadas a projetar suas plataformas para manter a natureza interpessoal do serviço, limitar o número de encaminhamentos de uma mesma mensagem ao usuário ou grupos, bem como o número máximo de membros por grupo. Você não vai ter a liberdade mais de espalhar aquelas mensagens. Até se você for fazer, por exemplo, um aniversário, você quer convidar aí 30, 40, 50 pessoas e mandar convite para essas pessoas, não vai poder. Né? Instituir mecanismo para aferir consentimento prévio do usuário para inclusão em grupos de mensagens. Se eu não me engano, o WhatsApp ele tem, o Telegram não sei, mas ele tem essa de você impedir que as pessoas te coloquem em grupos, né? Você tem que dar o ok ali, né? Então, isso vai ter que vir habilitado. Listas de transmissão, mecanismos equivalentes de encaminhamento de mensagens para múltiplos destinatários. E desabilitar, por padrão, a autorização para inclusão em grupos e listas de transmissão ou mecanismos equivalentes de encaminhamento de mensagens para múltiplos usuários. Vai vir desabilitado. Mas a coisa dá para piorar, né? O projeto pede que os mensageiros privados, os aplicativos, né, guardem os registros dos envios de mensagens veiculadas e encaminhados, que ele chama de massa, né, pelo prazo de 3 meses. Então, se você espalhou uma mensagem em massa, que ele entende ser em massa, vai ter que guardar, a plataforma vai ter que guardar isso daí por 3 meses, e que seja considerado como encaminhamento em massa, o envio de uma mesma mensagem. O que é o encaminhamento em massa? Em massa. É o envio de uma mesma mensagem por para mais de 5 usuários. Isso já é massa. Mais de 5 usuários em um intervalo de até 15 dias. 15 dias, você vai parar de falar, você vai ser calado. Isso já é uma mensagem, você encaminhou a mesma mensagem para até 5 usuários. Em 15 dias você não pode mais fazer isso. Para grupos de conversa, lista de transmissão ou mecanismos similares de agrupamento de múltiplos destinatários. Quer dizer, a galera do Todes, que está amando esse projeto, presta atenção, que isso vai atingir você também. Os registros ainda devem conter a indicação de usuários que realizaram encaminhamento, tá, nesse registro que vai ficar lá na plataforma, que vai ter que ter o registro da pessoa que encaminhou essa mensagem em massa, com data e hora do encaminhamento e o quantitativo total de usuários que receberam. Então, a plataforma vai ter que ter quem mandou, quem recebeu, quantas mensagens foram. Tá? E ainda será necessário um relatório. De acordo com esse projeto de lei, o artigo 13 diz que os provedores de redes sociais devem produzir relatórios trimestrais, cada 3 meses, de transparência, disponibilizados em seus sítios eletrônicos em português para informar os procedimentos e decisões de tratamento de conteúdos gerados por terceiros no Brasil, bem como as medidas empregadas para o cumprimento da lei. Os relatórios, eles devem conter, no mínimo, um número total de usuários que acessam os provedores de redes sociais a partir de conexões localizadas no Brasil e o número de usuários brasileiros ativos naquele período analisado. Um número total de medidas de moderação de contas e conteúdo adotados em razão do cumprimento dos termos de uso privado dos provedores de redes sociais, especificando as motivações, a metodologia utilizada na detecção de irregularidade e tipo de medida adotada. Eu quero ver qual que é a rede social que vai querer permanecer aqui no Brasil. Número total de medidas de moderação de contas adotadas em razão do cumprimento dessa lei. Vai ter que estar lá, nós moderamos tantos usuários, né, e foram tomadas tantas medidas em razão do cumprimento dessa lei, especificando as motivações, a metodologia utilizada na detecção de irregularidade e de todo tipo de medida adotada. Vai ficar uma coisa inviável e impossível. Também nesse relatório consta o número total de medidas de moderação de contas e conteúdos adotados em razão do cumprimento de ordem judicial, especificando as motivações.
Também tem que constar o número total de contas automatizadas e de redes de distribuição artificial detectadas pelo provedor e de conteúdos impulsionados e publicitários não identificados, especificando as correspondentes medidas adotadas e suas motivações e metodologia utilizada na detecção da irregularidade. É jogo qualquer rede social permanecer no Brasil? Mas piora. Nesse relatório, também tem o número total de medidas de identificação de conteúdo e tipos de identificação, remoções ou suspensões que foram revertidas para a plataforma. Também tem que conter as características gerais do setor responsável por políticas aplicáveis a conteúdos gerados por terceiros, incluindo informações sobre qualificação, independência e integridade das equipes de revisão de conteúdo por pessoa natural. Mas não para por aí. Ainda tem a média de tempo entre a detecção de irregularidade e a adoção de medida em relação às contas e conteúdos. Tem que ter um tempo, vai ter que dizer em quanto tempo detectou a irregularidade e tomou a providência. Dados relacionados a engajamento ou interações com conteúdos que foram identificados como irregulares, e incluindo o número de visualizações e de compartilhamento e alcance. Vai ter que ter nesse relatório, vai ser público. Né? Então, eles vão dizer, olha, esse conteúdo aqui ele é inapropriado, e vocês sabem quem vai dizer que é inapropriado, né? Qual o número de compartilhamento, quantas pessoas acessaram ali, e o número de visualizações que aquele conteúdo teve. Também vai ter que constar a atualização das políticas e termos de uso feitas no trimestre, a data de modificação e a justificativa para sua adoção. Não tem rede social que fique no país. Os dados e os relatórios publicados, eles devem ser disponibilizados com padrões tecnológicos abertos que permitam comunicação, acessibilidade e interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. Os relatórios de transparência devem ser disponibilizados ao público em até 30 dias após o término do trimestre. Então, terminou lá 3 meses, até 30 dias você tem que ter aquilo publicado. Os relatórios e dados disponibilizados devem apontar a relação entre contas automatizadas não identificadas, como tal, contas e disseminação de conteúdos, de modo que seja possível a identificação de redes artificiais de disseminação de conteúdo. E aí, eles que vão dizer o que são redes artificiais. A não disponibilização das informações na forma prevista do artigo requer também aí você vai ter que justificar, uma justificativa técnica adequada, se não disponibilizar essas informações. Então, isso tudo a rede social vai ter que fazer, que não faz hoje. Resguardando o respeito à proteção de dados pessoais, os provedores de redes sociais devem facilitar o compartilhamento de dados com instituições de pesquisa acadêmica, incluindo os dados desagregados. Vai rodar em tudo. Com tantas exigências, vocês acham que os provedores vão continuar operando no país? Para mim, é óbvio que não. Tais ações equiparam a liberdade de expressão a países como China, Cuba, Venezuela, Rússia e também Coreia do Norte. Tá? E o fim da crítica a ex-presidiários corruptos e esquerda. Isso é o que significa esse projeto. O poder público poderá pedir a retirada de postagens que, entre alguns requisitos, expõe fatos de corrupção e prisão. Ou seja, um site que não reconhecido como veículo de mídia, por fazer parte da mídia independente, não poderá patrocinar matérias expondo políticos corruptos e os que estão ou foram presos. Deu para entender agora? Então, diz lá o artigo 20. A administração pública deverá coibir a destinação de publicidade para sítios eletrônicos e contas em redes sociais que promovam atos de incitação à violência contra a pessoa ou grupo. Então, você dizer que que a pessoa é um corrupto com provas, que a pessoa foi presa, né? Isso aí é incitação à violência
especialmente em razão de sua raça, cor, etnia, sexo, características genéticas, convicções filosóficas, deficiência física, imunológica, sensorial, mental, por ter cumprido pena ou por qualquer particularidade ou condição. Então, caberá ao Senado Federal, ainda vai ter um código de conduta, disponibilizar um código de conduta de como os usuários e plataformas devem agir. Isso assim, surreal. É acabar realmente, enterrar com a liberdade de expressão. Então, esse código de conduta, você vai ter que obedecer ele, e as plataformas vão dizer como devem agir, falar ou pensar. Diz o inciso 2 do artigo 25, capítulo 4. Elaborar código de conduta para as redes sociais e serviços de mensagem privada a ser avaliado e aprovado pelo Congresso Nacional, aplicável com a garantia dos princípios e objetivos estabelecidos no artigo 3º e 4º da lei, dispondo sobre fenômenos relevantes no uso de plataformas por terceiros, incluindo, no mínimo, desinformação, discurso de incitação à violência, ataques à honra e intimidação vexatória. E quem é que vai te monitorar? O conselho, pelo senador Alessandro, compõe representante do Senado, da Câmara, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Comitê Gestor da Internet no Brasil, 5 representantes da sociedade civil, 2 representantes da academia e comunidade técnica. No final das contas, tem Polícia Federal, tem Polícia Civil, e você ainda vai pagar por tudo isso. Como defende o senador no artigo 29, as despesas com a instalação e funcionamento desse Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet correrão à conta do orçamento do Senado Federal, que é o dinheiro que sai do seu bolso. Então, você vai pagar para controlarem aquilo que você deve falar e pensar, tá? Mas isso aí incomodou o Google, o próprio Google. Então, em mensagem encaminhada aos usuários do serviço do Google Ads, a empresa encaminhou um comunicado alertando que esse projeto de lei pode prejudicar empresas de todos os tamanhos e reduzir a capacidade de promover produtos e serviços online. O PL 2630 pode prejudicar empresas de todos os tamanhos e reduzir a sua capacidade de promover seus produtos e serviços online, disse o Google. Desde 2020, o Congresso Brasileiro discute esse projeto. É isso que as pessoas não sabem. Desde 2020, que também ficou conhecido como Projeto de Lei das Fake News, e foi criado com o objetivo de combater a desinformação. Reconhecemos a importância de debater soluções para esse problema, mas nos preocupa que o Congresso esteja fazendo isso sem considerar as consequências negativas e indesejadas que o projeto de lei pode trazer. Do jeito que está hoje, o projeto de lei 2630 pode facilitar a ação de pessoas que querem disseminar desinformação, pode tornar mais difícil que veículos de comunicação de todo o país alcancem seus leitores e pode tornar nossos produtos e serviços menos úteis e menos seguros para milhões de brasileiros e empresas que usam todos os dias, disse o Google. A publicidade digital tem sido fundamental para o desenvolvimento da web aberta, permitindo que as pessoas acessem informações sem custo, que os veículos de comunicação possam monetizar seus conteúdos, que anunciantes se conectem a potenciais consumidores e permitindo a existência de produtos gratuitos com a própria busca, Gmail, Google Maps, dentre outros. O PL 2630, contudo, pode limitar a capacidade das empresas brasileiras de usarem a internet para alavancar os seus negócios. Se o texto atual do projeto de lei for aprovado, milhares de pequenas e médias empresas no Brasil, muitas delas ainda se recuperando da crise causada pela pandemia, terão dificuldades em aumentar suas vendas com a ajuda da publicidade online. Isso porque o projeto de lei impede as plataformas de publicidade de usar informações coletadas com consentimento dos usuários para conectar empresas com potenciais consumidores. Dessa maneira, os anúncios digitais podem gerar menos vendas e as empresas pequenas terão de investir mais para alcançar
o mesmo número de clientes, ou seja, vai ficar mais difícil para elas prosperarem. Não nos opomos ao objetivo proposto pelo projeto de lei, disse o Google, de combater a desinformação. O Google disse isso. Mas, da forma como o texto está agora, ele não vai alcançar essa meta. Acreditamos que a luta contra a desinformação será mais efetiva por meio do diálogo e de compromissos conjuntos entre governo, empresas e sociedade civil, disse o Google. Aí o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, né, por meio do artigo no blog do Google, afirma que o projeto apresentado pode facilitar a ação de pessoas que querem disseminar a desinformação, pode tornar mais difícil que veículos de comunicação de todo o país alcancem seus leitores e pode tornar nossos produtos e serviços menos úteis e menos seguros para os milhões de brasileiros e empresas que usam todos os dias o Google, tá? E aqui tem na íntegra o que o Google disse. Ó, desde 2020, o Congresso Brasileiro discute o projeto de lei 2630 de 2020, que também foi conhecido como projeto de lei das fake news, e que foi criado com o objetivo de combater a desinformação. Reconhecemos a importância de debater soluções que esse problema, mas nos preocupa que o Congresso esteja fazendo isso sem considerar as consequências negativas e indesejadas que o projeto de lei pode trazer. Do jeito que está hoje, o projeto de lei 2630 pode facilitar a ação de pessoas que querem disseminar a desinformação, pode tornar mais difícil que veículos de comunicação de todo o país alcancem seus leitores e pode tornar nossos produtos e serviços menos úteis e menos seguros para milhões de brasileiros e empresas que os usam todos os dias. Entenda por quê. Continua dizendo aqui, né, o Google. O projeto de lei 2630 pode tornar nossas plataformas menos seguras ao obrigar a divulgação de informações estratégicas que poderiam ser usadas por pessoas mal intencionadas. Vai vendo? Em seu texto atual, o projeto 2630 impõe uma série de obrigações que deixariam as ferramentas de busca menos seguras para todos e mais suscetíveis a abusos e fraudes. Isso o Google está falando. O projeto de lei exige que sejam divulgadas informações minuciosas sobre como nossos sistemas funcionam, entre elas detalhes sobre a base de treinamentos de sistemas e métodos usados para melhorar nossos serviços, monitorar violações e tomar medidas de fiscalização, o que prejudicaria significativamente nossa capacidade de combater abusos e spam e proteger nossos usuários de golpes. Continua. Divulgar esse tipo de dado não ajudará na luta contra a desinformação. O Google está dizendo. Ao contrário, oferecerá a agentes mal intencionados um guia sobre como contornar as proteções dos nossos sistemas, trazendo prejuízos para a qualidade e segurança dos nossos resultados de busca. Com isso, eles poderiam manipular essas informações para conseguir obter uma melhor posição do nosso ranking de pesquisas, prejudicando ao longo do processo aqueles que produzem conteúdo confiável e relevante. No YouTube, enfrentamos uma batalha contínua contra aqueles que buscam enganar os nossos sistemas, desde criadores que testam os limites de nossas políticas, contra discurso de ódio, até tentativas coordenadas de espalhar narrativas de desinformação. Grupos dedicados a esse tipo de atividade constantemente tentam manipular os nossos sistemas e, quando identificamos violações às nossas políticas, agimos imediatamente. Em vez de promover a transparência, o projeto de lei 2630 poderia dar aos agentes mal intencionados um mapa completo de quais critérios usamos para reduzir a circulação de conteúdo de baixa qualidade. A partir desse tipo de informação, os mesmos poderiam adaptar seus métodos e conteúdos com o objetivo de enganar nossos sistemas. Tá? Então, o Google está falando isso. E o projeto de lei 2630 pode reduzir o acesso à informação relevante e diversas fontes. O texto inclui uma obrigação de pagamento pelo uso de conteúdo jornalístico, sem definir o que seria esse uso, ou o que seria conteúdo jornalístico. Da maneira como está escrito, o texto pode significar coisas diferentes, o que por si só já representa uma falta de clareza sobre efeitos práticos dessa proposta e suas possíveis consequências negativas. Por exemplo,
As ferramentas de busca poderiam acabar sendo forçadas a remunerar qualquer site que alegue produzir um conteúdo jornalístico apenas por exibir pequenos trechos de conteúdo com respectivos links para suas páginas indexadas na web. As ferramentas de busca e a internet como um todo são baseadas na capacidade de conectar as pessoas com uma página na web de forma gratuita. Você procura por um termo e os resultados mostram uma série de links e pequenos trechos de conteúdo que dão uma noção das opções que você tem antes de decidir em qual deles você vai clicar e dedicar o seu tempo e potencialmente o dinheiro com um site ou negócio. No caso de uma notícia, só é possível ler a matéria completa depois de clicar no site do veículo jornalístico. Nesse sentido, as ferramentas de busca funcionam como uma importante fonte de tráfego gratuito para os produtores de conteúdo. Para dar uma ideia, todos os meses a busca do Google envia 24 bilhões de cliques para sites de notícias em todo o mundo, sem custo nenhum, o equivalente a 9.000 cliques por segundo. Forçar o Google e outras ferramentas de busca a pagarem por exibir um conteúdo indexado em seus resultados de busca pode criar uma vantagem competitiva para os grandes grupos de mídia, que serão capazes de fechar acordos comerciais mais favoráveis em função da escala da sua produção e do seu poder de negociação, principalmente quando comparados a veículos menores, locais mais diversos e inovadores. Como resultado, as ferramentas de busca acabarão conectando os usuários a menos notícias locais e a um número menor e menos variado de fontes. Além disso, um sistema que exige pagamento para mostrar pequenos trechos de conteúdo indexados por ferramentas de busca entraria em conflito direto com o interesse das pessoas de descobrir todo o conhecimento disponível na web por meio de uma simples pesquisa. Aí diz o Google: sempre fomos favoráveis à ideia de apoiar e valorizar o jornalismo e seus profissionais, mas é importante que se debata o modo como o texto propõe que isso seja feito. Precisamos encontrar uma forma de fortalecer o jornalismo sem ameaçar a internet aberta como conhecemos. Ao longo de 20 anos, temos colaborado de modo muito próximo com todo o ecossistema de notícias. Oferecemos uma ampla variedade de ferramentas para apoiar o jornalismo de qualidade na era digital, desde iniciativas de licenciamento de conteúdo até inovações tecnológicas, incluindo as de publicidade. Aí, em 2020, eles disseram que lançaram o Google News Showcase, ou o Google Destaques, no Brasil, uma iniciativa pela qual remuneramos atualmente mais de 60 veículos jornalísticos no país que licenciem e façam a curadoria do seu conteúdo para o leitor brasileiro, e no mundo todo já são mais de 1,2 mil veículos, sendo a grande maioria, 90%, formada por pequenas e médias publicações. No YouTube, eles dizem que tem uma longa parceria com o jornalismo. O YouTube apoia modelos de negócios como criadores de conteúdo, incluindo empresas jornalísticas por meio dos quais eles obtêm a maior parte da receita, essas pessoas que criam o conteúdo, de anúncios e têm seu conteúdo destacado na nossa prateleira de notícias, né? E aí diz eles que o PL 2630 prejudica empresas de todos os tamanhos ao reduzir a sua capacidade de promover seus produtos e serviços online, né? Então, a publicidade digital ela tem sido fundamental para o desenvolvimento da web aberta, permitindo que as pessoas acessem informações sem custo, que os veículos de comunicação possam monetizar os seus conteúdos, que anunciantes se conectem a potenciais consumidores e permitindo a existência de produtos gratuitos, como a própria busca, o Gmail, o Google Maps, entre outros. O projeto 2630, contudo, pode limitar a capacidade dessas empresas brasileiras de usar a internet para alavancar os seus negócios. No texto atual do projeto, se for aprovado, milhares de pequenas e médias empresas do Brasil, muitas delas ainda se recuperando da crise da pandemia, elas terão dificuldade em aumentar as suas vendas com a ajuda da publicidade online. Isso porque o projeto impede as plataformas de publicidade de usar informações coletadas com consentimento dos usuários para conectar empresas com potenciais consumidores. Dessa maneira, os anúncios digitais
pode gerar menos vendas e as empresas pequenas terão de investir mais para alcançar o mesmo número de clientes que elas alcançam hoje. O impacto pode ser grande também para os veículos de comunicação, que serão privados de fontes de receita que são essenciais para a sua operação. A publicidade personalizada é fundamental para o modelo de negócio de veículos da comunicação, uma vez que gera uma fonte de receita que lhes permite oferecer conteúdo com baixo custo ou mesmo de graça para os leitores da internet. Se você fizer uma busca aí no Google agora, você vai fazer de graça. Isso pode ser pago. Além disso, pequenos veículos de comunicação que não têm recursos para promover suas notícias em mídias tradicionais e mais caras, como a televisão, também terão dificuldade para expandir o número de leitores. Aí o Google acredita que privacidade de dados e publicidade digital estão em lados opostos. Não estão em lados opostos. O Google já oferece recursos e ferramentas que permitem que as pessoas entendam por que estão vendo determinados anúncios e façam as escolhas sobre a privacidade de seus dados. No YouTube, por exemplo, eles dizem que introduziram um recurso que permite aos usuários reduzir a exibição de anúncios com conteúdos mais sensíveis, como bebidas alcoólicas. Em breve expandirão essa funcionalidade em outros produtos do Google. O projeto de lei, como está escrito, pode ter um impacto significativo na publicidade digital, que é um pilar importante da web aberta, prejudicando veículos de comunicação, empresas e experiência dos usuários com os produtos do Google. O Google não é o único que está preocupado com esse projeto. Outras empresas, associações de tecnologia, grupos de publicidade digital, organizações jornalísticas e entidades da sociedade civil também já se manifestaram com relação a esse projeto, que são contra. E aí o Google diz: não nos opomos ao objetivo proposto pelo projeto de lei, o Google, de combater a desinformação, mas da forma como o texto está escrito, ele não vai alcançar essa meta. Acreditamos que a luta contra a desinformação será mais efetiva por meio do diálogo de compromissos conjuntos entre governo, empresas e sociedade civil. Ninguém quer que as notícias falsas se espalhem na web e, como plataforma de tecnologia, investimos continuamente em ferramentas de transparência e ações para combater a desinformação e trabalhamos de maneira incansável com a sociedade. Isso daqui, quem falou foi o Google. O Google já está reclamando do projeto da censura, que dirá nós. Esse projeto, que fique muito claro, é um projeto para calar a tua boca, para calar a boca de todos os brasileiros. Você não vai poder falar mais nada. Você vai ter que pagar por todo o conteúdo que você busca e que você procura e que você clica nele. É um projeto para controlar as suas palavras e a tua cabeça. Presta atenção nisso, cobre seus deputados, cobre a todos os políticos que estão envolvidos nesse julgamento, né, desse projeto de lei. Acredito que seja na terça-feira, para que isso não passe. Isso não pode passar, porque vai ser o fim da liberdade no Brasil. E daí vai vir desse projeto, virão outras coisas e outras sanções, porque o texto está muito aberto, tá, com relação à regulamentação, como vai ser, como você cadastrar o seu pré-pago e uma comissão que vai ser formada pelo governo para poder dizer o que é informação ou desinformação, tá? Então fiquem atentos a isso e cobrem aos deputados, cobrem aos senadores. Obrigada.